Vamos lá. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, abriu uma investigação sobre os vazamentos de mensagens que geraram aí a reportagem da Folha de São Paulo sobre os seus supostos atos fora do rito. Bem, nem o possível envolvimento da Polícia Civil do Tarcísio é o suficiente para convencer alguns de que a investigação é sim necessária. E esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E para falar sobre isso, estou aqui com ela, Sofia Labanca. Salve, Sophie! Olá, Salmazo, olá para quem está nos assistindo. Vamos lá, a gente está falando aqui daquelas reportagens da Folha de que o Xandão teria feito atos fora do rito, né? Basicamente porque ele não usou ofício para falar com ele mesmo, né? Ele que não era se oficiou. presidente do STF não oficiou ele próprio Assim mesmo. que estava no TSE. Basicamente esse era o problema. Engraçado isso, inclusive, veio do mesmo jornal que muitas vezes reclama da burocracia, né? Mas enfim, essa reportagem da Folha, ela foi em grande parte baseada em mensagens de WhatsApp feitas por ex-assessores. E isso gerou aí uma grande questão. Como que se obteve, né, acesso a essas mensagens? E agora o Alexandre de Moraes abriu um inquérito para tentar investigar esse vazamento, como que essas mensagens vazaram. O principal suspeito é o Eduardo Tagliaferro, que é um ex-assessor do Alexandre de Moraes, né, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, e ele foi intimado para falar pela Polícia Federal, para falar sobre isso, explicar como é que essas mensagens vazaram. E por que existe esse grande interesse em entender como vazaram essas mensagens? Porque quer perseguir o Tagliaferro? Na verdade, não. É porque existe aí uma possibilidade, uma suspeita, de que a Polícia Civil de São Paulo esteja envolvida nesse vazamento. Como assim? Como que a Polícia Civil poderia estar envolvida nisso? Acontece que esse Tagliaferro, em 2023, ele foi pego cometendo violência doméstica, né? E isso aí pegou, aliás, nossa, faltou a palavra. Enfim, ele foi acusado aí de violência doméstica. E com isso, o celular dele ficou 6 dias em poder da polícia, né? Inclusive, de acordo com a Folha, lacrado. E aí que entra a grande questão. Será que não foi a polícia que, quando estava em poder desse celular, que obteve essas mensagens e vazou? Essa suspeita, inclusive, a gente pode ir lá para a CNN Brasil, no blog da Luísa Martins, que ela vai nos contar. A suspeita de participação da Polícia Civil de São Paulo motivou a abertura de inquérito envolvendo o ex-assessor de Moraes. Celular de Tagliaferro ficou 6 dias na delegacia quando ele foi preso por violência doméstica. Então, de acordo com a Luísa Martins, teve aí fontes próximas ao Alexandre de Moraes dizendo, olha, o grande interesse dele em entender e fazer essa investigação é justamente saber se não foi a polícia que vazou. E, cara, se a polícia vazou isso, se a polícia, quando pegou o celular do cara por violência doméstica, acessou as mensagens dele e vazou isso pra imprensa, cara, isso é seríssimo. É seríssimo. Muito mais do que se o próprio Tagliaferro vazou. Se o próprio Tagliaferro vazou, aí, Xandão, aí é você que escolheu mal seu assessor. Só lamento. Agora, se a polícia, de maneira ilegal, porque não teria nenhuma forma da polícia fazer isso legalmente, Sim. acessou o celular, pegou essas mensagens e vazou para a imprensa, cara, isso é sério. E se a polícia fez isso, daí não dá para deixar de pensar que poderia ter dedinho do Derrite e que poderia ter dedinho do Tarcísio de Freitas, né? Derrite, para quem não sabe, é o secretário de Segurança Pública do Tarcísio. Enfim, então, é essa a grande questão que está aí por trás. E daí a gente já pode se perguntar, tem algo de errado no Alexandre de Moraes estar fazendo isso? É isso que está se tentando vender aí, principalmente do lado bolsonarista da força, e eu tenho que dizer aqui do lado aí também de certa parte da imprensa, né? Alô Folha, alô UOL. Que estão tentando pintar isso, nossa, que absurdo,
o Alexandre de Moraes está sendo acusado de algo. Acusado o quê? De falar com ele mesmo? Enfim, está sendo acusado de algo, e daí ele pede para investigar as pessoas que permitiram essa acusação. E daí a gente vai ter que mostrar aqui um vídeo que, cara, desculpa, não, é muito interessante, que é... Eles vão lá, chamam um advogado, perguntam para ele, tem algo de errado nisso? E o advogado diz, não. Vamos ver lá no UOL. Tá na tela, galera. Moraes ontem determinou a abertura de um inquérito. É um inquérito sigiloso para investigar o caso. Aí a pergunta é muito clara e objetiva, doutor Renato. Moraes poderia fazer isso? Quer dizer, ele ali é alvo, né, de uma acusação ou uma suspeita. Ele pode pedir para investigar isso, ou também aí pode ser considerado uma espécie de um abuso de poder? Eu não entendo que seja um abuso de poder, porque o ministro ele está embasado, ele é o relator desse inquérito que investiga as fake news e as questões envolvendo desinformação. Então, o que se diz pela imprensa é que houve um acesso, e a gente não sabe como que esse acesso foi feito, nem se esse acesso é legítimo, e muito menos se o que está sendo veiculado é real ou não, sobre diálogos envolvendo o gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal e servidores públicos do gabinete do então presidente do TSE. Então, eu acho natural que haja uma investigação, que é uma apuração desses fatos. Como que isso se deu, se isso é real ou não. Eu acho que nesse ponto, sob essa perspectiva, não há muito o que se falar. O servidor vai lá, vai prestar depoimento, vai contar o que ele sabe e tudo mais. Assim que funciona a justiça. Eu entendo que não há nenhum tipo de irregularidade nessa decisão e nessa abertura desse procedimento. Uma investigação é uma apuração de fatos, não se está acusando ninguém, é uma apuração sobre fatos. Tá aí, né? Eles estão tentando, de alguma forma, né, Sophie, fazer um paralelo com a Lava Jato. Exato. Né? Com a atuação ali, né, do Sérgio Moro enquanto juiz e do Deltan Dallagnol enquanto procurador-chefe ali, né, procurador-geral, enfim, né? Mas não tem jeito, né, cara? No fim das contas aí, tipo, a narrativa persecutória já tá meio que engasgando em todo mundo, né, Sophie? Não sei se a galera tá comprando mais todo esse baile. A não ser que eles tenham algo bombástico que ainda não soltaram, que eu acho pouco provável, porque no caso da Vaza Jato, o principal veio primeiro, né? A não ser que eles tenham algo bombástico que eles ainda não soltaram, gente, não tem muito o que olhar nisso aí. Só lamento. E, assim, deixar bem claro aqui, eu tô criticando aqui a Folha e o UOL, mas, assim, criticar o jornal. Tem muita gente boa trabalhando nesses dois veículos de comunicação. É sempre bom lembrar que, assim, a questão é o editorial, a questão não são os repórteres que fazem, muitas vezes, trabalhos muito bons. E, enfim, uma última coisa que eu queria mostrar aqui é que o Alexandre de Moraes, já imaginando que alguém poderia levantar a questão de como assim você vai vai pedir essa investigação? Ele consultou o resto do Supremo Tribunal Federal antes de abrir essa investigação. Sim. E daí, de acordo com o blog do Fausto Macedo lá no Estadão, a gente pode colocar na tela, o resto do STF, sim, concordou. Tem que abrir mesmo. Moraes consultou colegas no STF antes de abrir investigação sobre vazamento de mensagens. Ministros do Supremo Tribunal Federal foram avisados e concordaram que o caso precisaria de apuração. O perito foi chamado a depor e seu advogado informou que pediu acesso aos atos para saber em que circunstâncias o cliente é citado na investigação. Ou seja, não é o Moraes, esse ditador que está sozinho, como perseguindo, pedindo investigação. Não, o resto do STF foi consultado e concordou. Então, é isso, gente. Não... Se calçou, Resumo, né? Não há nada para ver aqui. Quer dizer, tem algo para ver aqui, sim. O possível envolvimento da Polícia Civil, do Derrite e do Tarcísio nessa questão toda.
O Pedro Zambardi Agora... já falou pra nós aqui, né? Desculpe, Sophie, mas o Pedro Zambardi já falou pra gente aqui sobre esse assunto e colocou, inclusive, um corte em que dizia que a Zambelli falava que, não, a gente já tá com gente lá, tem gente nossa lá, vamos lá acompanhar a prisão dele, tal, porque na verdade, nesse primeiro momento, parece que eles queriam era pegar o Xandão pelo assessor. O assessor dele bateu na mulher, então vamos fazer o sensacionalismo em cima dessa notícia, vamos colocar ele e todo mundo no mesmo bolo e, de repente, perceber alguma coisa, enfim. Tem aí também um certo aspecto nebuloso da participação da Zambelli nesse caso aí. Mas esse papo né, pô, sinceramente, é a polícia de São Paulo, né? A polícia do Derrite é o secretário de violência pública da polícia do Tarcísio, né, galera? Da polícia que mais mata e que mais se mata no Brasil, tá ligado? Então, hardcore, né, Sophie? Exatamente. Vamos ficar em cima, né? Se aparecer alguma coisa do envolvimento da polícia nisso... Aí a gente vai ter bastante assunto pra conversar. Fique tranquilo que vai ter corte aqui no Meteoro. E olha só, antes da gente terminar, eu tenho um recado pra vocês, olha só. A TV Cringe Brasil tá fervendo, hein, moçada? E pra você que curte o Meteoro desde os seus tempos primórdios, olha só, vai se amarrar nos vídeo-ensaios, um pouco da TV dos anos 90, uns reacts, pra falar de música, de arte, de cultura, história, filosofia, tudo que a gente gosta. Aqui no Meteoro, tá tudo lá na TV Cringe Brasil. E hoje tem uma jogada, hein, moçada? Olha só, lá na TV Cringe, vou botar na tela aqui, ó. Olha lá, você chegando no canal da TV Cringe, você vai decidir qual é o vídeo que estreia hoje às 21 horas. São 2 assuntos aqui e eu já posso adiantá-los pra vocês. Vocês podem votar diretamente lá no canal da TV Cringe, olha só. Hoje a gente estreia um desses 2 vídeos. A pergunta é, qual? Sempre lembrando que você pode se inscrever, mas só se você quiser, beleza? O primeiro vídeo é o seguinte, a mulher que inventou o tarô como conhecemos. Olha só, interessante, hein? Esse é um roteiro do Álvaro Borba. E também como Israel usa a inteligência artificial para decidir quem matar primeiro. Esse é um roteiro da nossa ilustríssima Sofia Labanca. Então dá uma olhada aqui, vote lá na enquete. Eu vou votar aqui, já eu quero ver esse da Sophie, hein? Já vou deixar o meu voto aqui. Se você não deixou o seu, então se coça. E vamos pra cima aqui com TV Cringe Brasil e o Plantão do Meteoro. Daqui a pouco a gente volta, rapidinho. Stay with us!